E o Senhor ama aquele que tem uma oração sincera. O Senhor ama aquele que entra com sinceridade diante dEle. Isso é importante. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que está o seu coração nessa noite. Mas é o momento de nós estarmos aqui hoje, unidos com um só propósito, de adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, que é Jesus Cristo. Então, a oração de um justo tem os seus efeitos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do irmão Renato, pelo diácono Renato, que vai trazer uma palavra para nós hoje. Abra o seu coração para aquilo que Deus vai transmitir para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Grande Deus, amado Pai, te rendemos graça, te agradecemos porque até aqui o Senhor está ajudando nós, Pai. Está aqui o teu filho, o teu servo, papai querido, o diácono Renato, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, dá a iluminação da sua poderosa palavra, Pai. Pai, usa ele como instrumento, como atalaia nas suas mãos, para transmitir as boas novas, não aquilo que nós queremos ouvir não, mas sim o que o Senhor deseja falar com a igreja nessa noite. É que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém? Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feliz por este momento, por esta oportunidade. Tenho certeza que Deus vai falar com vocês nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Levítico, seu capítulo 6, do seu versículo 12, em seguida o 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, confesso a vocês que estou aqui na total dependência do Senhor. Deus colocou essa palavra no meu coração já tem um tempo. Meditei, estudei, procurei trazer ela de uma forma que venha dar um entendimento para vocês. Que quando a gente está dizendo aqui referente ao Levítico, estamos falando que Deus está trazendo ao nosso coração o quê? O que está por vir, o que vai acontecer e o que já aconteceu. Então Deus colocou no meu coração o quê? Meu servo, hoje você vai falar o coração da igreja. Hoje você vai falar o coração daqueles que estão cansados, aqueles que estão quebrados, aqueles que não estão conseguindo, aleluia, firmar os seus joelhos. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite. Deus vai falar com você. Aqueles que acharam, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome seu assento. Louvado seja o Senhor. Quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, estou dependente de Ti, Pai. Trazer ao meu coração aquilo que o Senhor já colocou, Pai. Que cada varão valoroso, cada varoa preciosa que está aqui neste momento, Pai, venha receber a Tua palavra, Pai. Que eles venham receber, Pai, essa palavra com um cheiro agradável, Pai. Que eles venham entender, Pai, que todo dia, Pai, todo dia, temos que se entregar ao Senhor. Não é de domingo para segunda, não é de segunda para domingo, é do dia primeiro ao dia primeiro, é do dia primeiro ao último dia do mês, é do dia primeiro ao último dia do ano, porque até que o Senhor venha, temos que estar de pé diante da Tua presença. Assim eu te louvo, te engrandeço em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Levítico 6, irmãos, é o início de uma ordem a qual o Senhor tem transmitido a Moisés. Sabemos que Moisés foi o homem a qual o Senhor escolheu para tirar o povo do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para entrar dentro desse texto, temos que lembrar que Moisés passou por muitas adversidades.
Teve um dia que ele pediu até a morte, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas porque o fardo era pesado, mas Deus sempre esteve com ele. Deus nunca desistiu de Moisés, porque foi Deus que escolheu Moisés. E se hoje você está aqui nesta noite, é porque Deus escolheu esta noite para você receber esta palavra. E esta palavra, ela vai entrar hoje dentro do teu coração, ela vai arder, porque a função da palavra de Deus é o quê? Confrontar o que tem dentro de nós. A uns ela vai confrontar, a outros ela vai acender, e a outros ela vai limpar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preste atenção, irmãos. Eu faço uma pergunta para vocês hoje. Qual a oferta que Deus se agrada? Qual é a oferta que Deus recebe? Preste atenção, irmãos. Davi, um homem muito conhecido por todos, um homem que derrubou o gigante, um homem, aleluia, que derrubou vários reinados, um homem que foi chamado o segundo coração de Deus, mas também teve seus declínios. Mas em certo momento da tua vida, quando ele errou diante de Deus e ele foi repreendido pelo profeta, passado um tempo, ele se coloca diante de Deus em tristeza, em amargura de espírito. Ou seja, muitos irmãos, muitas pessoas, muitos que adentram daquela porta para dentro, têm passado por um deserto a qual não é visível, um deserto a qual não é palpável, um deserto a qual você não pode tocar. É um deserto que existe aqui dentro, é um deserto a qual a sua mente não é capaz de controlar, mas sempre Deus está presente com você. Escute nesta noite, Davi, ele se colocou diante de Deus, e a pergunta que eu faço nesta noite é: qual é a oferta que agrada a Deus? Em espírito, Davi responde: a oferta que agrada a Deus é um espírito quebrantado, uma alma quebrantada, a isso Deus não resistirá. O que você está querendo dizer, irmão? Eu estou querendo dizer que para a gente chegar no altar, a gente tem que se preparar aqui dentro. Para a gente chegar no altar, a gente tem que receber lá em cima primeiro, porque antes de a gente chegar no altar, aleluia, para receber aquilo que a gente quer, Deus fala para nós: analise seu coração, vê se você pode estar diante do meu altar. Eu não falo do meu altar, eu não falo do teu altar. Primeiramente eu quero falar do altar de Deus, porque diante do altar de Deus você não pode ir de qualquer maneira. Seu coração não pode estar cheio de cinza, você não pode estar andando sobre os rudimentos do mundo, aleluia, porque você tem que andar nos segmentos de Deus, e antes de Deus, aleluia, colocar no seu coração, aleluia, o que você tem que fazer, você tem que dar o primeiro passo, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito, ele inclina para as coisas do Espírito, e quando a gente se inclina para as coisas do Espírito, é isso que Davi estava querendo dizer. Quando a gente se inclina para as coisas do Espírito, não é mais você, não é mais o desejo da tua carne, não é mais o desejo do mundo sobre a tua vida, é o desejo de Deus no seu coração ardendo, porque Deus tem um propósito, e Deus, quando coloca um propósito no teu coração, Ele quer que você continue, Ele não quer que você pare, porque se o propósito é de Deus, ninguém vai parar o que Deus tem colocado no teu coração. Presta atenção, os irmãos, Deus tem colocado algo no coração da igreja, a igreja tem que entender que é um tempo de expansão, e quando eu falo um tempo de expansão, não é um tempo de parede, não é um tempo de vidro, não é um tempo que, aleluia, onde a gente pode tocar, é um tempo, aleluia, a qual Deus está colocando no nosso coração, que é o que? Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na sabedoria, porque seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus está colocando no nosso coração o que? Muitos projetos tem na obra do Senhor, muitas coisas Deus tem colocado no coração dos pastores, nos corações de pessoas que estão participando da igreja, ou seja, fazem parte do corpo da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa: não é a carne, não é a alma, é o Espírito de Deus testificando com aqueles que querem fazer a obra de Deus. É isso que Davi estava colocando. Muitos da gente tem caminhado pelo deserto com dificuldade, não consegue enxergar o propósito de Deus, mas lembra de uma coisa: aquele que segue o Senhor, Ele governa a tua vida, a vida não é mais tua, é Ele que governa. Temos que ser sensível à voz do Espírito, porque o Espírito de Deus tem falado com a igreja, desde o último retiro, aleluia, Deus tem falado grandemente
fortemente. Deus falou o meu coração, falou o coração de muitos que estiveram lá, mas não quer dizer que é porque esteve no retiro, não, é porque você se inclinou, o seu espírito inclinou com o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus testificou com o Espírito que está em você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o salmista Davi diz que um espírito quebrantado, ele vem pedindo o que ele entende. Eu não posso chegar diante de Deus com qualquer jeito, eu não posso chegar e simplesmente abrir o meu coração diante de Deus e falar aquilo que eu quero falar, não. Deus, presta atenção, quando você está no aperto, quando você está no sofrimento, existe uma palavra chamada sinceridade. Isso quem gera não é a carne, isso quem gera não é o desejo, a sinceridade ela é gerada pelo Espírito, porque a sinceridade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela brota como um fruto, aleluia, é o fruto da verdade, porque a verdade só vem de Deus. Preste atenção, na sinceridade de um coração mora a perfeita adoração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preste atenção, muitos profetas, grandes homens, passaram pelo deserto, passaram por provas. Tem o Jeremias, conhecido como profeta chorão. A exaustão dele chegou a tanta que ele pregava para o povo e o povo dava as costas para ele. Presta atenção, muitos aí fora têm dado as costas para a palavra de Deus, mas nós estamos todos os dias aqui pregando, anunciando e dizendo: volta Jesus, porque quando Jesus voltar, muitos vão ficar para trás, e isso é uma revelação do Espírito para a igreja, porque se não precisasse, não estaríamos aqui. O alimento vem da igreja, a glória desce na igreja, a posição que Deus pede à igreja é o que? Leia a minha palavra, medite na minha palavra de noite e de dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos Davi também, cometeu muitas coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se escondeu, correu, andou em meias cavernas, multidões de pessoas, milhares de soldados atrás dele, mas presta atenção, Deus nunca abandonou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Moisés desejou a morte em sua vida porque não aguentava mais esse fardo. Presta atenção, igreja, o fardo do mundo é mais pesado do que o fardo de Deus. Deus está te chamando, ó, vinde a mim, não se preocupe, aleluia, mas venha, porque o fardo do mundo é mais pesado. O inimigo tem pressionado, o inimigo tem judiado, o inimigo tem feito do mundo, aleluia, uma bola de fogo. Mas presta atenção, se isso não acontecer, não podemos dizer Maranata. É por isso que os princípios das dores a gente acompanha e vem vindo, e cada dia a dor do parto é maior. Por quê? Porque o inimigo, ele está conseguindo fazer o que ele quer, mas se ele não fizer, quando que Jesus vai voltar? Se continuar tudo às mil maravilhas, Jesus não vai voltar. Mas preste atenção, existe uma igreja que está de pé para isso, irmão, para continuar com a palavra de Deus, para continuar levando essa palavra para os corações quebrantados e contristados. Presta atenção, tem gente que está morrendo na fé, tem gente que não está conseguindo ficar de pé, tem gente que entra da porta para dentro e sai como entrou, e sai e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, e não está tendo mudança. Irmãos, é tempo de mudar. Igreja não é lugar para você ficar entrando, não é hospital. Aqui você vem e cura e fica. No hospital você é curado e vai embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Podemos ver tem várias opções, vários exemplos na Bíblia de pessoas que passaram mal, grandes homens, aleluia, mas Deus esteve com eles, e não é diferente com essa igreja. Deus está conosco, independente da dor que você está sentindo, independente da dificuldade, Deus proverá, aleluia. Deus estará do teu lado, Deus não vai deixar a desejar da tua casa, por mais que as coisas apertas, Deus levanta um anjo e manda na tua casa, Ele te abençoa. Fica na posição, não desista, Deus te ama, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nas horas tristes da noite, irmão, nas horas tristes da noite, é que Deus se revela no teu coração.
Quantas vezes na madrugada você se perde na cama, se perde no quarto, não tem vontade de orar, só quer chorar, só quer, meu Deus, o que aconteceu? Antes eu orava, eu dobrava meu joelho, hoje eu não consigo mais. Irmão, experiência própria, falo por mim, não falo de vocês. Há tempos atrás passei uma dificuldade muito grande, mas eu lembrei, Deus é comigo, aleluia. Nas minhas aflições Ele não me abandonou. Ele falou, você suporta, você aguenta. Se Ele falou no meu coração isso, eu tenho certeza que Ele tem falado no seu também, porque senão você não estaria aqui nesta noite, aleluia. Deus tem preparado o melhor para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda, Provérbios 27:19 diz: assim como a água reflete o rosto, seu coração revela quem você é. Presta atenção. Ofertar, irmão, envolve oferecer a melhor parte do que se tem, com o coração voltado à gratidão, à adoração, vivendo um estilo de vida em obediência à palavra, a santificação, a palavra, a santificação. Presta atenção, irmão, a palavra vem desde o princípio. Quando a gente fala em altar, se os altares foram montados porque alguém começou, e eu tenho isso no meu coração, a Bíblia não diz, mas ela me permite pensar. E eu quero te dizer em cima do texto, que assim como Deus, aleluia, preparou as vestes de Adão e de Eva, assim Deus preparou o coração de Adão para adorar. Porque você imagine Adão no pecado, aleluia, e não poder retribuir a beneficência que Deus fez por ele, aleluia, tampando a sua nudez, mostrando o pecado para ele. Se Deus quisesse, Deus falava assim: ó Adão, você está descartado, posso levantar outro, mas não. Deus, em tua infinita misericórdia, assim como fez com Adão, tem feito comigo e tem feito com você. Deus nos vestiu de veste nova, estamos trajados, estamos limpos e purificados pelo sangue do Cordeiro, porque acreditamos que Deus é fiel para cumprir em nossas vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Presta atenção, irmão, assim como Adão aprendeu com Deus, tenho certeza que Abel e Caim também aprendeu com ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome dos... irmão Iago, por gentileza, coloca para mim Gênesis capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero trazer nesse momento o princípio de tudo, porque quando a gente vai montar um altar, a gente tem que entender como, por quê e para quem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou ler aqui na minha Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 4 de Gênesis, o seu versículo 1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão, a Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a tua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui, irmãos, quando eu leio essa mensagem, eu começo a entender que Deus, aleluia, colocou esse propósito no coração de ambos. Vocês vêm, me adoram em gratidão por tudo que eu faço por vocês. Isso é tremendo, isso é bonito, isso é maravilhoso, mas preste atenção, tenho certeza também que Adão, quando aprendeu com Deus, também ensinou seus filhos. Preste atenção, quando você for chegar adiante dele, diante daquele que é grande, que é poderoso, que é verdadeiro, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que dá o vigor da terra, independente se ele amaldiçoou a terra, mas a terra ainda produzia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas os homens tinham que entender que é pelo suor do teu trabalho, então, ou seja, vai ter que carpir, vai ter que tirar praga com a mão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção nisso, meus irmãos? É que existe um preparo mental, existe um preparo psicológico, e se a gente for levar os dias de hoje para aqueles dias, fica tudo fácil, mas tenta trazer aqueles dias para os dias de hoje.
Coloca Caim e Abel na tua frente, um altar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia não vai dizer que existe um altar, mas existe um carneiro, existe, louvado seja o nome do Senhor, uma gordura a qual Deus se agradou, porque o pastor de ovelha Abel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, antes de chegar diante de Deus, ele se preparou, aleluia, ele saiu do seu conforto para ofertar, porém, Caim também saiu para ofertar, saiu do seu conforto, mas a palavra de Deus também diz que Caim apresentou. E quando você coloca essa palavra diante assim, você faz um confronto entre elas, entre ofertar e apresentar, você vê que tem uma vírgula no meio, tem uma diferença. Ou diante de Deus você oferta, porque é como se fosse um presente para Deus. Deus, o Senhor merece, o Senhor é digno, o Senhor vai receber, porque eu me preparei para este momento. E além disso, Deus sonda o coração. Por que Deus sondou o coração de Abel? Porque sabia que o cheiro era agradável, tudo estava perfeito. Porém Caim, quando ele apresenta, aleluia, a sua oferta, Deus não se agrada. Aí todo mundo se indaga e se pergunta, mas por quê? Será que é porque ele ofereceu os legumes, as frutas? Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se preocupa com isso, meus irmãos, Deus não se preocupa com isso. Se não fosse assim no livro de Levítico, ele não colocava assim, ó, se você tiver um boi, me dê o boi, oferte o boi. Se não tiver, oferece um carneiro. Se não tiver um carneiro, pode ser uma pombinha. Se não tiver a pombinha, pode ser a farinha. Ou seja, Deus não se preocupa com essa oferta, Deus se preocupa com a oferta gerada no teu coração. E nesta noite de hoje eu te pergunto, qual é a oferta que você tem para Deus? Não estamos falando de cargo monetário, não estamos falando de bens, estamos falando, aleluia, de algo espiritual, algo que está dentro de você e você pode oferecer para Deus. Mas muitas das vezes você se torna um Caim dentro da igreja. Por que você se torna um Caim dentro da igreja? Porque você quer apresentar a tua oferta. Preste atenção, irmão, não adianta apresentar, Deus não recebe. Deus recebe oferta que vem do coração. Deus não nega, Deus não deixa perder, Deus recebe com um cheiro suave, aleluia. Preste atenção, quando Abel se preparou para oferecer de coração voluntário, aleluia, não é algo forçado, não é por obrigação, não é algo religioso, não, é pelo coração. Senhor, eu sou grato pelo dia de hoje, eu sou grato pelo meu serviço, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito, aleluia, tudo que o Senhor tem feito na minha vida é bom. Pode ser que tenha dias ruins, mas o Senhor está comigo, e quando o Senhor está comigo, o dia ruim também vira dia bom, porque todos os dias tem um propósito na tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Abel comparece diante de Deus: Senhor, está aqui uma oferta generosa, aleluia, que o Senhor se agrade. Irmão, tem algo muito interessante na oferta de Abel. Abel, por ser pastor, ele oferece o primogênito, aleluia, a gordura, ou seja, a gordura simboliza o vigor, a força, é a gordura, aleluia, que não nos permite passar frio, é a gordura, aleluia, que supre o nosso corpo em tempos de necessidade. Pode estar uma necessidade na tua casa, irmão, mas Deus está falando: eu recebo o pouco que você tem de dar, aleluia, mas tem que ter sinceridade, aleluia. Oferta não apresenta, porque aquele que apresenta para os outros ver, aquele que oferta direto do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Caim fez as mesmas coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, só que tem um porém. Caim também saiu do conforto, só que ele foi levar, ele foi mostrar. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que o coração de Caim andava distante. Direciona essa palavra para a igreja. Temos uma igreja sadia, louvado seja o nome do Senhor. Temos pessoas de oração, temos pessoas que têm buscado, mas presta atenção nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o seu coração andava distante, ou seja, Caim estava percebido as coisas do mundo, ele estava apegado com o serviço, com os problemas de casa, ele estava apegado, aleluia, com as dificuldades a qual o mundo tem provido para segurar eles nas garras do diabo. Mas veja bem,
Deus fala em nosso coração: trabalhai, cuidai da sua casa, sustentai a tua família, aos pais, honrai o pai e a mãe para que seus dias se prolonguem. O que você está querendo dizer, irmão? Estou querendo dizer que Deus, independente do dia ter 24 horas, você pode perceber, você tem 5 minutos para orar, mas só 5 minutos, oro 5, daqui a pouco Deus vai prover mais 5, no seu serviço eu tenho que trabalhar, hora de olho aberto, apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Irmãos, quando ele fala isso, ele não está falando para a igreja ficar de joelho, não. Ele está falando no banheiro, ora, na cozinha, ora, no quarto, ora, na lavanderia, olha, no trabalho, ora, em todos os lugares, ora. Ou seja, Abel andava com Deus, Caim andava distante de Deus. Tem uma coisa que eu quero dizer: Caim entrou no culto, Caim foi no culto, mas o culto não entrou no Caim, pastor, igreja, o culto não entrou no Caim. O que você está querendo dizer, irmão? Deixa o culto fluir. O culto não é seu, o culto é para Ele. O culto não é para você, aleluia, expor. O culto é para você entregar, aleluia, um cheiro suave ao Senhor. É isso que Deus fez a diferença entre Caim e Abel. Caim estava preso nas coisas do mundo, porém Abel estava preso nas coisas do Senhor. Tem um povo preso aqui nas obras do Senhor. Tem um povo aqui, aleluia, disposto a ofertar ao Senhor o seu melhor. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, ao longo do tempo, Ele promete, Ele cumpre, Ele faz, Ele corrige, Ele faz tudo o que tem que fazer. Mas quando se trata de corrigir, para Deus não tem lugar, não tem aonde você possa se esconder, não tem aonde você ficar. Os olhos de Deus estão atentos tanto aos bons quanto aos ruins. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, ofertar tem que ser gerado por Deus. Já temos o primeiro passo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que para a gente entender bem essas coisas, a gente tem que preparar um altar. E como se prepara um altar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por gentileza, irmão, se puder, Êxodo capítulo 20, do seu versículo 24, logo após o 25. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, tudo tem um começo, um meio e um fim. Dependendo das condições e das situações, para um vai ser só o começo, não vai ter um meio e não vai ter um fim. Para uns ele vai começar devagar, aleluia, e no meio ele vai parar, ele não vai chegar no fim. Mas tem gente, mas tem irmão, mas tem abençoado que consegue começar, chegar e no seu limite, começo, meio e fim. Lembra do que Deus falou para Daniel? Vá até o fim, persevera. Homem de profecia, homem de revelação, aleluia. Tudo do céu ele entendia, porque Deus revelava, íntimo com Deus. Mas no último versículo, quando você olha, ele fala assim: não para, não desista, prossiga para o alvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 20, versículo 24 vai dizer: em um altar de terra me farás, e um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e tuas ovelhas, e tuas vacas, e todo o lugar onde eu, fala comigo, onde eu, só que é Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, e te abençoarei. Por que você disse isso, irmão? Porque eu quero te dizer uma coisa: muitas vezes estamos preparados o nosso altar, o altar é dele, é para ele que erguemos o altar. E nosso altar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a partir do momento que você toma uma posição na sua vida e fala: eu sou de Deus, você é altar de Deus, aleluia. Eu sou de Deus, você é altar de Deus, aleluia. Tem gente que não entende, aleluia. Ele fala: não, o altar é minha cama. O altar é tua cama, debruça sobre ela e depois você dorme sobre ela. O altar é teu joelho, irmão. O altar é teu coração, teus pensamentos. Esse é o altar que Deus se refere a nós
espiritualmente, mas presta atenção, Deus começa a preparar altares agora. Deus ensinou, agora ele fala assim, ó, Moisés, eu quero que monte altar desse jeito para mim, porque aquele povo que estava preso, vinculado aos deuses do Egito, e quando eu pesquiso, existem mais de 700 tipos de deuses dentro do Egito. Você sabe o que é isso, meus irmãos? 700 tipos de Deus, e a gente serve um, que é o Criador do céu, o Criador da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero que vocês entendam o que? Todo altar tem uma base. Todo altar tem uma base. Se você for ver em Gálatas, vai falar dos frutos do Espírito. Ali ele vai falar o que? Esses frutos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vê se você se identifica com ele. Aí você vai ler, eu tenho, pô, isso aqui eu já não tenho. Aí mais abaixo vai falar frutos da carne, aleluia, obras da carne. Aí você vai ver lá, nossa, tem esse, nossa, eu já fiz, esse aqui eu não faço mais. Isso aqui é a mesma coisa que Deus está falando. Eu quero que o meu altar, louvado seja o nome do Senhor, seja feito de terra. Porque a terra simboliza o que somos, e o que somos, pó. E o pó, que valor que ele tem? Valor nenhum. Diante de Deus tem muito valor, porque, aleluia, ele colocou dentro de nós o fôlego de vida e falou: façamos a nossa imagem, a nossa imaginação, a nossa imagem, a nossa semelhança. Porque nós temos o poder de pensar, aleluia, somos intelectual, moral e racional, e por causa disso somos a diferença. Ou seja, quando Deus formou você, aleluia, você era só um boneco, mas Deus, quando sopra em você o fôlego de vida, aleluia, você tem a essência de Deus, a essência de adorador. E é por isso que você está aqui nesta noite, porque você é um adorador diante de Deus. Por mais que você esteja em meio às suas dificuldades, presta atenção, igreja, Deus sempre vai lembrar você é pó, mas eu te dei vida. Ou seja, Deus se coloca dentro do vaso. O vaso é feito de barro, aleluia. Existe tudo isso, mas eu quero entrar dentro deste texto com você. O altar de terra representa o que somos: pó, frágil, sensível, fraco, totalmente dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terra, irmãos, se desmancha muito fácil. E eu coloquei algumas coisas que eu lendo no povo de Israel quando saiu do Egito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fiz questão de grifar isso, porque quando o povo sai do deserto, aleluia, as noites frias, Deus levanta uma coluna de fogo. Nos dias quentes, Deus levanta, aleluia, uma coluna de nuvem, a qual protegia do sol. Mas o que é interessante, que quando somos um altar de terra, e o povo de Israel cheio de, como eu posso usar uma palavra, eles estavam cheios dos deuses do Egito, e eles tinham seus costumes, e para perder esse costume, aleluia, Deus traz essa mensagem ao coração de Moisés, dizendo: quando me for erguer um altar, erguei um altar de terra. Por quê? Porque Deus, quando ergue um altar de terra, aleluia, Ele sabe que no dia seguinte você vai ter que renovar esse altar. Por que você tem que renovar o altar? Porque na madrugada chove, na madrugada venta, na madrugada tem tempestade. E presta atenção, irmão, quando a gente olha desse jeito, nesse ponto de vista, a gente fica preocupado, vai destruir o meu altar. Mas presta atenção, quando o altar se torna o teu coração, esta chuva que vem é para esconder as tuas lágrimas, porque Deus fala assim: o inimigo não pode ver o que você está passando, então eu vou fazer chover diante de você, para que você entenda que as suas lágrimas pertencem a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que você está querendo dizer, irmão? Eu estou querendo dizer que quando chove, aleluia, o altar se desmancha. Não é para você ficar triste, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o começo de tudo. No dia que amanhecer, assim que amanhecer, você vai levantar o altar de novo, você vai lá na beira da tua cama, você vai orar ao Senhor, e o Senhor vai colher as tuas lágrimas, porque essa é a intenção do Senhor. O altar é para revelar o que tem dentro do teu coração, e você só pode representar o altar, aleluia, quando o seu coração estiver disponível para Deus. A palavra também assim nos ensina que forte vento
E nas madrugadas também fortes ventos vinham sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a temperatura do deserto ela só caía, mas preste atenção, irmão. Não é porque que a temperatura cai nas madrugadas que a sua temperatura espiritual também tem que cair. Lembra-te de uma coisa: quando você ora em fervor, aleluia, rompendo as barreiras do céu, Deus derrama no teu coração um calor, aleluia. Isso significa a chama do Espírito Santo, aleluia. Deus recebendo aquilo que você está ofertando a Ele. Não se preocupe se o vento também derrubar o teu altar, porque se vir uma grande tempestade, Deus fala: eu estarei contigo, aleluia. A própria palavra do Senhor fala, quando a gente lê em cima no finalzinho: eu virei a ti e te abençoarei. Não importa as noites, as dificuldades, as lutas que você tem passado, Deus tem falado, aleluia: eu virei a ti, eu estarei contigo, eu te abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 25 vai dizer: se fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Presta atenção: altar de pedra dura mais tempos, mas a única coisa que faz a pedra mudar, ou são as ferramentas ou o tempo. Só que as ferramentas Deus já está falando: ó, meu altar não tem ferramenta, não adianta improvisar, não adianta querer fazer como o mundo quer. Deus está falando, presta atenção, ela tem que ser bruta. Quem lapida o altar é o tempo pertence a Deus. Então Deus está falando: deixa que eu vou preparar. Porque quando ele fala assim que o altar tem que ser firmado de pedra, presta atenção, igreja, o próprio tempo trabalha para Deus. O vento, a chuva, a tempestade, é só isso que pode moldar a pedra que pode ser levantada num altar. O que Deus está querendo te dizer? Ó, você é natural, mas eu derramo sobre você o espiritual, aleluia. Você não está entendendo, irmão? Muitas vezes você está pensando que o seu altar, aleluia, está todo danificado, mas Deus está falando: está quebrado, mas tem dono. Está quebrado, mas tem dono. Está trincado o altar, está cheio de cinza o altar. Fica tranquilo, o altar tem dono. Deus está falando: eu prefiro limpar o altar, colocar no teu coração para limpar o altar, do que perder você, aleluia. Tem muitos altares quebrados, irmãos, mas presta atenção: se esse altar quebrado reconhecer que o Senhor é único e é digno de ocupação dele, Deus quebra, Deus faz virar pó, Deus chama o tempo, molda a pedra e levanta de novo, aleluia. Dá um glória a Deus para o Senhor. Louvado seja o nome, louvado seja Deus, aleluia. Somente quem aguenta o processo pode ser um altar de pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, mas em todos Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, presta atenção: para evoluir leva tempo. Se a gente for prestar atenção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Êxodo, do seu capítulo 25, no versículo 8, vai dizer: me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Presta atenção, igreja. Agora Deus está falando: eu vou habitar no meio de vós. Israel passou pelo deserto, recebeu as leis, está tudo certinho. Só que quando Moisés, aleluia, está recebendo a lei, ele desce, o povo está corrompido lá embaixo, quebrou a aliança. Preste atenção, igreja. Passando o tempo, morre muitos dos hebreus, mas Deus vai e faz uma nova aliança, porque Moisés intercedeu. Ou seja, em certo momento da história, Deus disse assim: ó, Moisés, você vai ser Deus, e teu irmão Arão será profeta em teu lugar. Se você parar para entender, olha o peso da palavra que veio sobre a vida de Moisés. Você vai ser, tanto é que Deus fala assim: ó, o seu povo. Deus não falou o meu povo, ele falou o seu povo, porque o encargo de Israel estava sobre os ombros de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse tabernáculo, e esse santuário que Deus pede, o significado espiritual dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tipifica a obra redentora de Cristo, de levar
a Deus, louvado seja o nome do Senhor, de levar os pecadores a Deus. Para você entrar, aleluia, no tabernáculo, você tinha que passar por essa porta. E quando vemos, Deus vai falar assim, ó, Jesus vai falar assim, ó, eu sou a porta. Então, para você entrar já dentro do tabernáculo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para levar a tua oferta, independente de qual ela fosse, aleluia, se fosse a sua tristeza, as doenças, as mágoas, a sua alegria, o que fosse, você tinha que passar por Jesus. E quando você passava por Jesus, aleluia, pela porta, do lado esquerdo estava o altar, aleluia, do lado direito estava o altar de quem entrava. E quando você entra ali, você se depara com um altar. Só que para você chegar nesse altar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você tinha que passar pela porta. E quando você passa pela porta e começa a perceber, você tem que deixar tudo diante do altar. E nisso eu te falo, a gente tem um altar, a gente tem a oferta, a gente tem as instruções, mas como acender um altar se não tem fogo? Como que você vai inaugurar o seu altar se você não tem fogo? Presta atenção, o altar que Deus pediu a Moisés era tão simples, era um altar, aleluia, de 2,5 metros quadrado, por 1,5 metro de altura, vamos dizer, metade deste altar, louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele fala assim, ó, fazei esse altar de acácia, revesti-lo de bronze. E quando puxamos no significado do bronze, ele vai dizer que é a justiça de Deus, é a purificação, é a limpeza. Mas presta atenção, outra coisa que me chamou a atenção é que essa árvore, pastor, existe mais de 1.300 tipos. Umas têm espinho, outras para medicamento. Tem árvore que é 100% aproveitável. Você arranca ela pela raiz, presta atenção. A raiz você usa para remédio, a casca você faz shampoo, incenso. Ela é aproveitar, ela tem 100% de aproveitação. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo falar que essa árvore nesta noite é você. A preparação do altar é você. Preste atenção, igreja. Quando Deus, aleluia, pede para pegar esta árvore, Ele está falando assim, ó, você vai preparar esta árvore e vai montar este altar para mim, e vai revesti-lo de bronze, porque eu vou habitar sobre ele. Aí você para entender, mas como assim, irmão? Presta atenção. Tem a acácia que tem espinhos afiados, esse é o crente, ele tem as suas marcas, as suas cicatrizes, ele não quer desistir, ele está dentro da igreja, mas ele não quer largar. Aí presta bem atenção. Também tem a acácia, que a casca é grossa, que é difícil, você quer trabalhar, mas você não consegue, porque a gente não tem as condições de lidar com ela. Mas aí, irmãos, tem aquela lá que é assim, ó, 100% de aproveitamento. Aí essa 100% de aproveitamento você vai deixar ela de lado, mas essa acácia que é casca grossa, que é espinhenta, que dá trabalho, que é dificultosa, aí você vai entregar na mão do Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro carpinteiro. E quando Ele pega esses espinhos, Ele prepara, Ele tira, Ele lava, Ele dá um banho, Ele deixa ela preparada. Calma, que você vai preparar. A casca grossa Ele faz a mesma coisa, Ele muda o pensamento, Ele tira aquela casca grossa, as rugas, os pecados, Ele arranca tudo e deixa ali preparadinho. Aí o que acontece? Agora ele vem aqui e fala assim, ó, então estão prontas para ser usadas. Aí ele começa o processo, ó, essa aqui eu vou cobrir com bronze, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A próxima eu vou revestir de justiça. A outra, louvado seja o nome do Senhor, eu vou cobrir com a minha presença, aleluia. A outra vai ser provada pelo fogo. Presta atenção, o que você está querendo dizer, irmão? Que antes de você chegar no altar, preparar o seu altar, Deus tem que te provar, Deus tem que mandar fogo em cima para poder derreter o bronze. Ou seja, é o bronze que te protege. Ou seja, irmão, mas eu vou me queimar. Você não vai se queimar, você se queima com o pecado. Com Deus, aleluia, Ele te reveste de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente que não entende, porque a gente fala assim, mas o fogo do mundo, o mundo também tem fogo, aleluia. O fogo do mundo é a destruição, aleluia. O fogo do mundo é o desejo da tua carne. O fogo do mundo é aquilo que vai contra os propósitos de Deus, aleluia. Mas preste atenção, quando você confronta o fogo do mundo com jejum, oração
e palavra, você alimenta o fogo do Espírito, e quando você alimenta o fogo do Espírito, o fogo da carne diminui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, 3 tipos de lenha sobre o altar: oração, palavra e jejum. Oração é um dos combustíveis essenciais da fé. Oração é o que nutre a presença de Deus. O pastor trouxe a palavra de Ana, ela estava na ponta da língua, pastor, mas é uma realidade. Ana passava por dificuldades com Penina humilhava, mas presta atenção, sabe o que ela fez? Ela chorou, mas ela chorou no pé do altar. Esse altar era Deus, aleluia. Eli estava encostado numa coluna, louvado seja o nome do Senhor, porque o tabernáculo, ele tinha 6 colunas de frente, ele se encostava na do meio, porque ele já era um homem velho e gordo, e ele não conseguia mais caminhar com tanta facilidade. Presta atenção, o peso do mundo tem deixando muitos crentes para trás, sentado, porque estão engordando com as coisas do mundo, aleluia. Você se enche das coisas do mundo, aí você quer orar, quer jejuar, quer ler a palavra, não consegue orar, ora 1 minuto, vai jejuar, jejua até 2 horinhas, vai ler a palavra, quando lê a palavra, pô, não entendi nada. Por quê? Porque está cheio, o seu altar está cheio de cinza. Presta atenção, antes de a gente, aleluia, fazer o preparo para o Senhor, temos que tirar. Como que Deus vai encher alguma coisa que já está cheio? Primeiro você tem que tirar, para depois Deus encher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra é o que nos faz crescer na graça, no conhecimento da sabedoria de Deus, pois pela palavra o fogo se mantém aceso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé tem que arder continuamente, porque sem a fé, aleluia, como você vai reconhecer que é o fogo de Deus ou é o fogo do inimigo? Louvado seja Deus. Preste atenção, em certa ocasião, os 3 servos do Senhor foram lançados na fornalha ardente. O que estava mais alto? O fogo do mundo ou o fogo do Espírito? Os 3 saíram ilesos lá de dentro, porque Jesus caminhava com eles, porque Jesus reconheceu o cheiro do Espírito. Quando o Espírito, aleluia, está em alta, não tem fogo que consome, não tem fogo que derrete, porque todos os seus pecados já foram perdoados. Mas agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando você fica no fogo do mundo, aleluia, você não tem força para nada, você não consegue se levantar, você vive caído e prostrado, porque o inimigo te usa desta maneira. Fogo do mundo não prevalece contra o fogo de Deus, mas o fogo do Espírito Santo prevalece contra o fogo do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Dobre atenção neste momento, louvado seja Deus. Temos um altar, temos a lenha, temos a oferta, mas falta o fogo de Deus, igreja. Irmão, mas você está falando, irmãos, desde o princípio. Eu quero te dizer que tudo tem um começo, um meio e um fim. O princípio foi que a gente gerou uma oferta. No meio do caminho a gente aprendeu a levantar o nosso altar. Mas preste atenção, não adianta você ter oferta, não adianta você ter altar, se você não tem a resposta de Deus, aleluia. Aqui neste momento passamos por Êxodo, entramos no livro de Levítico, e quando chegamos no livro de Levítico, aleluia, é o momento em que Deus, aleluia, aceita a adoração, aleluia, é quando começa um sacerdócio real, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é quando Deus fala assim, ó, agora vocês vão ser uma nação santa. Por que você está falando isso, irmão? Porque a gente tem que ser separado do mundo. Não adianta a gente querer fogo do Deus misturado com o fogo da terra. Não adianta a gente querer andar na presença de Deus, aleluia, carregando a bagagem do mundo, aleluia. Deus não quer. Ou você é de Deus ou você é de Deus, não tem meio termo. Não vem com essa conversa, estou em cima do muro, eu não consigo. Consegue sim, você já chegou até aqui. Deus preparou este momento para quê? Para que você recebesse esta palavra, porque existem altares, irmão, que estão cheios de cinzas e precisam ser retirados. Existem irmãos e irmãs, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estão perdidos para o lado de fora.
mas quando entram dentro da igreja eles se acham, mas quando saem para fora se perdem de novo. Por quê? Porque não estão com a chama acesa. Como que a chama vai pegar se o altar está cheio de cinza? Retiremos a cinza deste altar, aleluia. Purificamos nossas vestes, chegamos diante de Deus com um coração puro e sincero, porque é isso que Deus quer na nossa vida. Deus quer que a gente se entregue verdadeiramente com um coração sincero. É na aflição, aleluia, muitas das vezes que procuramos Deus, mas quando estamos felizes, estamos distante de Deus. Preste atenção no que Deus está falando nesta noite para você. Deus quer incendiar o teu altar. Lembra de Isaías? Toca na boca dele com a brasa do altar. Lembra de Jeremias? Ó Jeremias, você vai falar a este povo, mas Senhor, este povo, Pai, eles não me escutam. Preste atenção, eles vão ser como lenha, a minha palavra vai ser como fogo na tua boca. Presta atenção, quando abrimos a boca, aleluia, oh Jesus, louvado seja teu nome, Senhor. Irmãos, na direção de Deus, presta atenção, com a ousadia da palavra. Quando você abrir a tua boca, o inimigo vai estar diante de ti, aleluia. Às vezes ele vai usar até uma pessoa para atrapalhar o teu caminho, mas quando você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, usar a boca de Deus contra ele, aleluia, na posição, preste atenção, o fogo vai consumir ele. O fogo vai acabar com o pensamento, vai contrariar o pensamento dele. Por quê? Olha o que Deus falou, aleluia, para Jeremias. Jeremias, esse povo não te escuta, esse povo não está prestando no que você está falando, eles não estão acreditando, mas eis que eu coloco fogo na tua boca, eu coloco fogo da palavra, aleluia. A palavra vai dizer que a palavra de Deus é como fogo, como uma marreta que esmiuça penha. Irmão, você não está entendendo, aonde a palavra chega tem mudança, aonde a palavra toca, aleluia, ela limpa, ela confronta. O evangelho é isso, o evangelho é confronto, o evangelho não é conforto, o evangelho é confronto. Confronta o seu eu, confronta aquilo que você, aleluia, não tem força para conseguir, mas fala assim: Deus está comigo, eu vou confrontar, porque essa é a vontade de Deus, que você confronte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Presta atenção, a igreja, Deus tem um propósito muito grande, e quando ele fala é que ele quer descer fogo sobre o altar. Presta atenção, é o símbolo do que você é dele, que você mudou de posição, que você virou a chave, que você não está mais vinculado com o mundo, mas sim vinculado com Deus, porque Deus não desce aonde tem raízes do mundo, Deus não desce aonde tem sentimento de amargura, Deus não desce aonde Deus não tem liberdade para operar. O que você está querendo dizer, irmão? Seja consciente das suas ações, assim como a Bíblia nos ensina, louvado seja, fazer uma autoanálise da nossa vida. Preste atenção, se analise nesta noite, vê se você contém aquilo que Deus quer. Se você não contém, busque, porque Deus quer derramar na tua vida. Presta atenção, quando o altar foi formado, quando tudo estava pronto, Moisés foi e chamou o sacerdote, o sumo sacerdote, aleluia, Araão, chamou seus 2 filhos, aleluia, e esses 3 ficaram 7 dias diante do tabernáculo, se preparando. Aí Moisés chamou ele e falou assim: agora vocês vai lá, faz o sacrifício, do jeito do jeito que Deus me passou, vocês vai fazer o ritual. Eles foram e fizeram. Irmãos, o que eu acho interessante é o que? Eles colocaram meia dúzia de animais para purificar o povo, mais 4 animais para se autopurificar, enquanto Davi, aleluia, a cada 6 passos, sacrificava um cordeiro. Filho de Davi, Salomão, mais de 2.000 animais ele sacrificou. Aí eu te pergunto, será que é a quantidade? Será que é a quantidade que faz a diferença? Não é a quantidade, mas sim o propósito do teu coração. Quando Araão abençoou o povo, que subiu, que ele entrou dentro, aleluia, do tabernáculo, no átrio, no pátio, ele abençoa o povo, mas
quando Moisés vem e chama ele para entrar no santo, aleluia, porque eles não poderiam entrar no santo do santo, aleluia, eles vão e saem, e quando eles saem, a palavra de Deus vai dizer, aleluia. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, Levítico 9:23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre suas faces. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, quando a glória tomou conta do tabernáculo, aleluia, todo o povo se colocou de joelho, aleluia. Por que o povo se colocou de joelho? Porque naquele momento, aleluia, estava acontecendo um avivamento. O povo tinha se idolatrado, o povo já tinha vindo com feridas, com marcas do Egito, e assim quando eles adoraram também no Monte Sinai, aleluia, no pé do Monte Sinai, levantando o bezerro de ouro, Deus se incomodou de tal maneira, que pela mão dos levitas, aleluia, 3.000 homens morreram, mas só que o castigo não parou por aí, o castigo continuou, porque Deus mandou uma doença entre eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e mais uma grande quantidade deles morreram, ou seja, Deus não teve o culpado por inocente. O que você está querendo dizer, irmão? Eu estou querendo dizer que o que? O fogo só desce quando a igreja está purificada, o fogo só desce quando o coração está voltado com o altar purificado diante de Deus. Por quê? Porque Deus, quando desceu naquele momento, todo o povo de Israel se prostrou no chão. Hoje a gente olha e vê que é diferente. Hoje quando a glória toma, nós pula, nós salta, nós faz um reboliço, nós faz tudo, porque a glória de Deus nos incomoda. Mas presta atenção, quando a glória de Deus chega, aleluia, é sinal de reverência. Eu estou falando para você, o que você está querendo dizer, irmão? Eu estou querendo dizer que a reverência vem de dentro do teu coração. A reverência não vem da tua face, daquilo que você pode transparecer. A reverência maior que Deus quer é o que está dentro do coração. E o que eu deixo nesta noite para você é o que? Deixa o fogo de Deus arder dentro de você. Tem gente que o fogo está queimando dentro do coração, está falando, não é normal, é Deus falando contigo, Deus está te corrigindo, Deus está falando com você, Deus está falando, você está certo. Presta atenção, o fogo de Deus fala em nossos corações. Irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e encerro deixando um claro convite a você, irmão. Irmãos, limpe o seu altar, tire a cinza do teu altar, porque quando você tirar a cinza do teu altar, você pode ter certeza que vai ter mais espaço para Deus. O que você está querendo dizer, irmão? Todas as manhãs pedimos perdão, para que Deus possa operar em nossa vida, porque não adianta nada, a gente chega no culto, se enche, aí de manhã a gente está vazio de novo, parece bexiga lançada ao vento quando na marra, está cheio, em questão de segundos já esvazia. Presta atenção, se encha, mas se encha do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.